Bom dia, irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir a Escritura na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós iremos expor o capítulo 2, do verso 13 ao verso 16. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 ao verso 16. E de antemão eu já queria adiantar o tema da minha mensagem. As marcas de uma igreja fiel. O tema da minha mensagem é as marcas de uma igreja fiel. Mas para isso nós vamos ler o texto. Eu estarei lendo na ARA, que diz assim: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos mais uma vez para suplicar ao Senhor por iluminação nesse momento. Oremos. Deus bendito, Pai de amor, a Ti, Senhor, pertence todo o conhecimento. É de Ti que flui as Escrituras, o Senhor é o autor delas. Portanto, ó Deus, nós clamamos ao Senhor capacidades para expô-la e capacidade, Senhor, para ouvi-la também, Senhor. Que os nossos ouvidos, quando digo ouvidos, me refiro ao nosso coração, estejam atentos, Senhor, àquilo que o Senhor falará conosco, de modo que nós cresçamos em direção à maturidade que o Senhor tem para nós, que é nos tornarmos parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, não nos deixe indiferente à revelação da Tua palavra, à verdade revelada. Portanto, Senhor, nos desperta por meio dela. É no nome de Jesus que nós oramos, crendo que o Senhor nos ouve por causa de Cristo. Amém. Irmãos, hoje poucas pessoas andam com dinheiro em espécie. A gente usa cartão, ou com mais frequência a gente usa até mesmo o Pix, não é verdade? Mas não faz muito tempo que as pessoas sempre andavam com dinheiro em espécie na carteira. E junto com essa prática, existia a prática comum da falsificação de notas. Era muito comum isso antigamente. Hoje nem tanto, mas era muito comum antigamente isso. E sempre me intrigou como que os caixas conseguiam identificar tantas notas falsas diferentes. Afinal, os falsificadores inventavam diversas formas para fazê-lo. Eu tinha essa curiosidade porque a Stephanie trabalhou um tempo de caixa, e isso sempre me intrigou. Como você descobre tanta nota falsa diferente assim? A resposta, no entanto, é simples. É que, no treinamento, eles não procuravam saber sobre todas as notas falsas. O que eles procuravam eram identificar com clareza as marcas verdadeiras de uma nota autêntica. Toda nota tem marcas únicas, e por ela que você identifica a autenticidade delas. De modo semelhante, Paulo não está aqui se detendo numa lista de falsificações, mas dá graças a Deus porque, ao olhar para a igreja de Tessalônica, ele está encontrando marcas verdadeiras e autênticas de uma igreja fiel. Paulo olha para essa igreja
e dá graças a Deus por essas marcas encontradas. E veja, em um tempo onde qualquer ajuntamento pode ser chamado de igreja, onde as pessoas acham que fazem parte do corpo de Cristo só pelo fato de irem a um templo participar de um culto, é importante falar sobre essas marcas. É sobre isso que Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 2, do verso 13 ao 16. É sobre isso que nós vamos refletir hoje. As marcas de uma igreja fiel. Mas para a gente compreender o nosso texto, a gente precisa entender com clareza o contexto. E o contexto dessa carta acontece na segunda viagem missionária de Paulo. E acontece em meio a grande perseguição. Paulo havia acabado de sair de Filipos, debaixo de perseguição, e ele chega em Tessalônica. Ali ele prega a sua mensagem durante 3 semanas dentro da sinagoga. E muitas pessoas se convertem. Alguns judeus, alguns gregos piedosos, tementes a Deus, e algumas mulheres importantes da cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era uma cidade que era a capital da Macedônia, e era uma cidade portuária muito importante. E a acontecer essas conversões, os judeus se sentiram enciumados e criam uma espécie de perseguição sistemática sobre Paulo e sua comitiva. Acontecendo isso, os irmãos, sabendo que Paulo estava sendo perseguido, rapidamente pegam a comitiva de Paulo e transferem na calada da noite para Bereia. Não podendo perseguir esses irmãos, os judeus perseguem Jason, que era o homem que abrigava os missionários em sua casa. E a acusação ali era uma só. Esses homens que estão aqui pregando estão transtornando o mundo. E eles afirmam que há um outro Senhor que não César. A acusação era política. E isso colocava em perigo a pregação do Evangelho. Porque, acatando essa denúncia, o Evangelho seria proibido de ser pregado ali. Mas isso não era somente isso que acontecia. Esses tessalônicos, essa igreja, também sofreria ostracismo, abandono dos seus, calúnias, como o próprio Paulo recebe por ter saído de forma repentina da cidade. As mulheres, provavelmente, que eram importantes, foram desprezadas por seus maridos. Ou seja, a partir daquele momento, aconteceu uma perseguição sistemática sobre aquele povo. No entanto, ao chegar em Bereia, os judeus que estavam em Tessalônica vão até lá também e perseguem Paulo naquele lugar. E eles vão, Paulo deixa os seus companheiros, Timóteo e Silas, naquela cidade e parte também para Atenas. E ali fica preocupado com aquela recém-igreja, aquela igreja recém-nascida. E quando Timóteo chega em Atenas, ele não se aguenta e fala: Timóteo, você precisa voltar para Tessalônica e buscar informações sobre essa igreja. O meu coração está inquieto porque eu não sei o que está acontecendo com eles. E então ele manda Timóteo até aquela igreja, até Tessalônica. E Paulo, depois de pregar em Atenas, em Atos 17, como nós sabemos, em Atos 18, ele chega em Corinto e ali prega o evangelho também. E lá também encontra oposição da parte dos judeus. E em meio a essa missão turbulenta, ele recebe o retorno de Timóteo com boas notícias. Paulo, a igreja em Tessalônica, que estava sofrendo perseguição, está firme, ela permanece firme e ela está dando frutos. É nesse contexto que Paulo escreve a primeira carta de Tessalônica. Ele deseja instruir os seus irmãos, ou essa igreja, sobre práticas que eles deveriam tomar diante dessas perseguições. Ele quer responder às acusações que ele sofre da parte dos judeus. Ele fala sobre o retorno de Cristo. Esse é um tema que percorre toda a carta de 1 Tessalonicenses. E ele quer dar graças a Deus pelas marcas que ele encontrou naquela igreja. É nesse contexto que Paulo escreve essa carta. No entanto, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar: quais são, afinal, essas marcas encontradas nessa igreja? A primeira marca que Paulo encontra é que ela recebe, a igreja fiel, recebe a palavra de Deus como ela é. Ela recebe a palavra de Deus como é. E Paulo inicia dizendo o seguinte: olha, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Paulo, depois de se defender das acusações que ele estava sofrendo dos judeus, no capítulo 2, ele retoma
o fato de dar ações de graças. Mas ele começa isso no capítulo 1. Do verso 2 ao verso 10, Paulo dá uma ação de graça. Ele dá graça a Deus por aquilo que o Senhor estava fazendo na vida daquela igreja. E aí ele abre um parênteses e ele começa a se defender. Aqui no nosso versículo 13, Paulo fecha, ou inicia o fechamento dessa ação de graça. Ele começa, por isso que ele diz, por essa razão, ou outra razão ainda temos. E ao receber a notícia de Timóteo, de que a igreja permanecia firme, Paulo constantemente dava graças a Deus. Isso se dá pelo termo que ele usa, o verbo, e também pelo termo incessantemente, porque isso era uma prática constante da vida de Paulo. Assim, Paulo e seus companheiros revelam que a gratidão não se limita a apenas momentos isolados, mas deve ser uma prática constante da vida daqueles que pregam a palavra, daqueles que vivem na palavra. O hábito de ação de graças é um reconhecimento contínuo de que toda boa dádiva, todo êxito ministerial procede apenas da bondade de Deus. E Paulo, por meio dessa prática de oração, procurava sempre aliar ao seu coração a essa verdade. Paulo sabia que mesmo se esforçando para se ver incólume diante das acusações dos seus adversários, ele sabia que esse esforço não era um contraste, ou não o impedia de reconhecer que isso tudo era fruto da graça de Deus. Assim, meus irmãos, a graça de Deus, ela não exclui o esforço. A graça de Deus não exclui a disciplina. O que a graça de Deus exclui é o mérito próprio, é a vanglória. E dar graças a Deus é um remédio contra isso. Nós não precisamos fazer oposição entre graça e esforço. O que nós precisamos fazer é oposição entre graça e vanglória. Graça e altivez. E esse entendimento deveria permear todo o serviço cristão. E Paulo, então, na continuidade desse versículo, ele agora vai dar o motivo do porquê ele dá a ação de graças. Ele diz, é que ou porque. Paulo destaca primeiramente o modo de como eles receberam a palavra pregada. E o termo aqui indica que eles receberam de forma completa e realizada e interessada essa palavra. Remetendo aqui o ensino oral de mestres a seus discípulos. Contudo, muito mais do que receber essa palavra, eles compreenderam de fato quem estava falando por meio de Paulo. A título de ilustração, imagine um embaixador diante de uma nação estrangeira. Quando ele fala, é a voz dele que todos os homens ouvem. Não há nada de distinto na voz dele. Mas quando ele fala, ele sempre fala debaixo da autoridade do país que o enviou. E foi assim que os tessalonicenses compreenderam a mensagem recebida, ou a mensagem pregada por Paulo. Era Paulo falando, mas era Deus falando com eles, era Deus se direcionando com eles. E para explicar isso, Paulo inverte a ordem das palavras, porque ele poderia muito bem dizer, vocês receberam a palavra de Deus que de nós ouviste, mas ele coloca o de nós ouviste primeiro, justamente para associar a pregação apostólica à palavra de Deus. Assim, Paulo falando, era Deus falando. Mas Paulo continua explicando o porquê que ele dá ação de graças. E agora ele repete a mesma coisa de forma diferente. Ele diz que não apenas eles receberam de uma vez por toda, mas eles a acolheram de forma completa em seus corações. No entanto, na primeira frase ele está falando de algo objetivo, agora ele está falando de algo subjetivo, algo que era interno e pessoal. Se a frase anterior tinha um foco objetivo, agora essa tem um foco subjetivo. E para elucidar melhor essa diferença, eu gostaria de exemplificar da seguinte forma. Por exemplo, um garfo. Um garfo, você recebe ele, um objeto inanimado, você pega ele e coloca em cima da sua mesa. No entanto, o que Paulo está falando aqui não é sobre isso. Agora, imagine, por exemplo, você que casou e recebeu a sua esposa no altar. Você não apenas a recebeu, você a tomou como sua. Você acolheu ela em seu coração. Você a tomou, fazendo com que ela fizesse parte da sua vida. Mesma coisa, por exemplo, o seu filho, quando você pegou ele nos seus braços, você não apenas o recebe, você o inclui na sua vida, você o acolhe com todo o seu coração.
Você o empenha a sua vida. E esse movimento de acolher a palavra de Deus é muito mais do que um gesto emocional, mas traduz, a princípio, a essência da fé cristã. E aqui, por exemplo, que o Catecismo de Heidelberg, a pergunta 21, nos ajuda a explicar isso. Lá, ele diz que a fé verdadeira é tanto o conhecimento certo, quanto uma firme confiança, quanto a apropriação pessoal das promessas de Deus. E aqui eu preciso ilustrar muito bem, e eu dou graças a Deus pela oração do presbítero, porque ele tocou nesse assunto. A fé verdadeira, ela prevê conhecimento, e é verdade. Nós precisamos conhecer para crer. Há um conteúdo, e aqui é a pregação do Evangelho. Mas a fé verdadeira também tem um segundo elemento, que é o assentimento, é a tomada daquilo que se conhece como verdadeiro. Um ateu conhece a palavra, mas ele não a toma como verdadeiro. Ele não assente aquilo. No entanto, a fé verdadeira não implica apenas conhecimento e assentimento. A fé verdadeira estremece diante das verdades reveladas. E, sobretudo, ela descansa naquilo que Deus fala. E é justamente esse movimento que os tessalonicenses têm. Eles conhecem a palavra, eles assentem como verdade, e eles descansam em seu coração sobre aquilo que Paulo estava falando. E é dessa forma que essa igreja recebe essa mensagem, acolhendo com todo o seu ser. Toma conhecimento, não apenas isso. Assente em seu coração. Um ateu está lá no inferno, cheio de conhecimento. Mas não apenas tem conhecimento, ela descansa também naquilo que Deus fala. Em continuidade, o texto diz sobre a palavra, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Assim, essa palavra que foi recebida e acolhida, também está operando nesses crentes. Sabemos disso por causa do pronome o qual, que retoma o termo palavra de Deus, mencionado na frase anterior. E Paulo está afirmando que essa palavra está em operação no momento em que eles estão lendo aquela carta, à vista de todos os olhos. Isso era algo conhecido, porque a palavra não operou, mas estava operando naquele momento que eles estavam lendo. E Paulo aqui está reverberando o ensino, por exemplo, de Hebreus 4:12, que diz que a palavra é viva e eficaz. Eficaz. E essa eficácia já foi mencionada por Paulo na ação de graça anterior. Quando Paulo recorda a fé operosa dos tessalonicenses, o amor abnegado dos tessalonicenses e a esperança firme deles. E ele desenvolve melhor isso, por exemplo, no capítulo 1, do verso 6 ao 10, onde ele diz que a palavra mostrou a sua eficácia de 3 maneiras. Você pode acompanhar bem rapidamente. Primeiro, na fé. Os tessalonicenses se tornaram operosos na fé quando eles imitaram o apóstolo do Senhor no versículo 6, capítulo 1, verso 6. Eles tornaram-se modelos para outros crentes no verso 7. Eles propagaram a mensagem no verso 8. Eles tiveram seu testemunho confirmado no verso 9. E eles abandonaram os ídolos para confiar no Deus verdadeiro, no verso 9 ainda. Mas essa palavra também se tornou eficaz e operosa no amor deles. Ela se revelou abnegada no propósito de servir a Deus vivo e verdadeiro, uma entrega que não buscava interesse próprio, mas assumia prejuízos ao amar ao Senhor. E terceiro, na esperança, quando Paulo diz que essa esperança se mostrou firme, tanto na perseverança alegre diante da perseguição, quanto na expectativa da volta de Cristo, que os livraria da ira vindoura. E aqui, meus irmãos, esse ensino mostra que a palavra é uma força que transforma os crentes. Em meio a tantas vozes filosóficas naquela época e hoje, Paulo ressalta que a mensagem dele não é apenas mais uma, mas é Deus falando com eles. A pregação apostólica não consistia de filosofias vãs, mas em anunciar Cristo crucificado. E aqui eu preciso fazer uma digressão para que você acompanhe o que eu quero dizer. Primeiro, lembre-se que o autor de Hebreus diz que nos últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho. Em Hebreus 1:12. Em continuidade, essa mesma voz que foi vista, foi sendo revelada e manifesta no Filho encarnado, continua ecoando na mensagem apostólica. Paulo afirma quando ele diz: somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse
por nosso intermédio. Dessa forma, Paulo tinha plena consciência de que o que ele estava falando era Deus falando. Tanto é que em 1 Tessalonicenses 4:8 ele diz que aquele que não recebe o seu ensino rejeita o próprio Deus. Mas veja, meus irmãos, se é verdade que Deus falou por meio do Filho e falou por meio dos seus profetas e apóstolos, essa verdade deveria nos inculcar, deveria nos causar ou trazer grandes implicações. Não é à toa que C.S. Lewis afirma com grande acerto: o cristianismo é uma afirmação que, se falsa, não tem importância nenhuma. Mas se verdadeira, tem importância infinita. Mas a única coisa que ela não pode ter é importância moderada. Mas o que esse texto nos ensina? A importância da palavra? Sim, é isso, óbvio. Também nos ensina isso. Mas muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Esse texto nos ensina que a marca de uma igreja fiel se revela quando a palavra é operada no coração deles. Isso deveria nos trazer uma autorreflexão, meus irmãos. Quando eu ouço a palavra, sou eu que opera ela, ou é ela que me opera? A título de ilustração, no seminário a gente tem uma frase interessante. Certa feita, ao finalizar uma prova de grego 3, que é a prova mais difícil que existe, eu cheguei para um amigo meu e perguntei: cara, e aí? Foi tranquila a prova? Você fez a prova tranquilamente? A gente tem um jargão que é interessante. A gente diz assim: olha, não fui eu que fiz a prova, foi ela que me fez. O que a gente quer falar quando a gente fala sobre isso? É que ao fazer aquela prova, a gente começa a rever a nossa vida. A gente começa a perceber o quanto que a gente deve estudar, o quanto que o seminário exige de nós dedicação. Ou seja, a gente começa a reavaliar a nossa vida. Assim, não é a gente que faz a prova, é a prova que faz a gente. E é isso que Paulo está querendo ensinar para a gente aqui. É assim que deve ser a palavra. Porque muitos de nós somos hábeis a operar na palavra, analisando, explicando, ensinando, mas infelizmente, meus irmãos, nós temos dificuldade de vê-la operando em nossos corações. Por isso eu quero fazer essa pergunta com tanta sinceridade. Qual foi a última vez que você reviu algumas posições da sua vida por causa da palavra? Por exemplo, qual é a sua posição sobre casamento misto? Relacionamento entre crente e descrente? Você ainda acha santo um homem de Deus casar com uma pessoa que é inimiga de Deus? Ou vice-versa? Qual a sua opinião, por exemplo, sobre a necessidade pública de disciplina na igreja? A palavra ainda não operou em seu coração? Você ainda se sente ressentido ao ver o Senhor sendo escarnecido publicamente e a igreja sendo privada de administrar a disciplina publicamente? Você ainda tem vergonha de pregar o evangelho publicamente, se identificar como cristão? Ou como você se sente quando você é chamado a afirmar que Cristo é o Senhor e é Deus verdadeiro e todas as outras religiões são falsas e levam as pessoas para o inferno? Você tem dificuldade ainda? Meu irmão, eu digo isso porque se você não tem visto a palavra operando em você, provavelmente você não a acolheu em seu coração. Porque uma coisa puxa a outra. Uma coisa leva a outra. Mas pode ser, meu irmão, que você se veja fraco e desanimado e se perceba longe dessa operação. Mas lembre-se, Paulo recorda aos Tessalonicenses que a mensagem pregada não era humana, mas era a própria palavra de Deus, inspirada pelo Espírito e registrada nas Escrituras. Registrada nesse livro que está em suas mãos, pregada aqui domingo após domingo. Em continuidade, eu gostaria de afirmar que a pregação dos apóstolos e a Escritura que está em suas mãos, que aqui é pregada, não são duas revelações diferentes, mas duas etapas do mesmo modo de Deus se revelar.
Primeiro, essa palavra foi anunciada pelos apóstolos e depois registrada nas Escrituras. E ambas revelam o Cristo, o Messias de Deus, o autor da vida. E é aqui que Cristo entra, meu irmão. Ele é o Verbo eterno. Ele é a palavra de Deus em pessoa. Ele é aquele que revela Deus aos homens. Ele é aquele que traz a vida aos homens. Ele é a palavra viva. E sempre que a palavra é pregada fielmente, é o próprio Cristo que se comunica conosco e revigora a nossa vida. Por isso, ainda que você não tenha visto ou não vê essa operação constante na sua vida, não se desespere. Porque não depende do seu esforço. A nossa esperança não está no nosso esforço, mas sim pelo fato de que Cristo fala conosco por meio da sua palavra e nos comunica essa palavra pelo seu Espírito. Assim, toda vez que a gente ouve a palavra pregada, podemos confiar que é Cristo que é oferecido a nós e podemos descansar e ter a esperança que a nossa vida pode ter, sim, um renovo. Portanto, meus irmãos, a marca de uma igreja fiel é quando ela recebe a palavra de Deus, como ela é. Mas, em segundo lugar, qual seria a segunda marca dessa igreja fiel? Ela sofre a perseguição dos inimigos de Deus. Ela sofre a perseguição dos inimigos de Deus. E o verso 14, ele diz assim, olha, tanto é assim, ou seja, ele agora está continuando a explicação do porquê que ele está dando graças a Deus. Tanto é assim que vos tornaste imitadores da igreja de Deus existente na Judéia em Cristo Jesus. Então Paulo prossegue a sua ação de graça, mostrando que ao receberem a palavra como palavra de Deus, os tessalonicenses foram transformados. E agora eles se tornam imitadores de outras igrejas. Paulo não está dizendo que eles olharam para a igreja e começaram a estudar aquela igreja e falaram assim, olha, o que eu posso fazer para imitar essa igreja? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ao receber a palavra, tê-la operando em seu coração, naturalmente agora eles estão sofrendo as mesmas coisas que eles. É uma imitação natural. E essa imitação é operada de forma completa, realizada, definitiva, a ponto de se tornar, de uma vez por todas, imitadores dessas igrejas aqui da Judéia. Portanto, a ênfase não está no heroísmo, em sofrer a perseguição, em suportar a perseguição, mas no fato de sofrerem de modo semelhante. Aqui é uma progressão natural. No capítulo 1, verso 6, eles haviam se tornado imitadores de Cristo. E aqui agora eles passam a se tornar imitadores das igrejas, mostrando que a fonte da imitação é a palavra. É a palavra. É a palavra tomada como verdade. E veja, e toda vez que uma igreja se propõe, ou um cristão se propõe a viver a palavra fielmente, por consequência haverá hostilidade. Calvino, comentando esse texto, ele está dizendo que Paulo está lembrando essa igreja que eles não deveriam se escandalizar. Porque provavelmente essa igreja está se sentindo abandonada, com medo. Afinal, o judeu não era povo de Deus. Mas por que eles estão nos perseguindo? Por que esses homens estão nos odiando tanto? E Paulo está mostrando para eles, olha, a perseguição havia acontecido também em outras igrejas, na Judéia também. Isso não é sinal de abandono de Deus, esse é sinal que vocês estão no caminho certo. Vocês são servos de Deus. Por isso, a perseguição torna-se, para os cristãos, um selo da comunhão visível com Deus, mostrando que os que seguem a Cristo participam também dos seus sofrimentos. E Paulo já vai dizer isso depois em Filipenses, no capítulo 1, 29, quando ele diz, porque a vós foi concedida a graça, não apenas de crer no Senhor, mas também de padecer pelo seu nome. E aqui o termo igreja, para Paulo, ora Paulo usa de forma universal, se referindo a todas as igrejas, ora ele também se refere às igrejas específicas. E ele faz isso aqui de modo específico. E quando ele diz as igrejas que estão na Judéia, é significativo, porque Paulo não está descrevendo uma ação pontual, mas uma condição contínua de quem permanece diante da perseguição. Assim, Paulo faz questão de qualificá-las, essas igrejas,
essas eclesias ou essas assembleias como reuniões que estão em Cristo Jesus, para deixar bem claro que nem todo ajuntamento, como o ajuntamento dos judeus, estavam em Cristo Jesus. Que nem todo ajuntamento humano é a igreja de Deus. Que nem todo ajuntamento humano tem a sua origem no Senhor. Assim, a marca distintiva de uma igreja não é apenas a reunião, a localidade, mas a sua origem e em quem elas vivem, em Cristo Jesus. Paulo segue explicando a causa da imitação deles. Ele diz, porque também padeceste. Ele toma como fato concluído, certo, que eles padeceram. Paulo afirma que o sofrimento deles era semelhante, como eu disse, ao sofrimento dos judeus na Judéia, causada pelos seus conterrâneos. E aqui, irmãos, explicar quando isso aconteceu envolve identificar quem perseguia eles. Os tessalonicenses. E a gente não deve entender aqui conterrâneos ou patrícios no sentido étnico. A gente deve entender no sentido local. Nós vemos isso no capítulo 17 de Atos, onde os judeus incitam os magistérios de Tessalônica e os magistérios cumprem a perseguição. Ou seja, é uma perseguição religiosa e política. Mas Paulo não está apenas descrevendo fatos aqui. Ele está colocando essa perseguição debaixo da grande narrativa da redenção. Esse ensino, ou seja, esse acontecimento, Paulo vê à luz do ensino de Jesus, onde ele prevê que gentios e judeus perseguiriam a igreja de Cristo. Está lá em Mateus 10, 16, 25. O próprio Jesus havia dito, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Em outro lugar, Paulo falando com Timóteo diz, e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Essas duas passagens que eu acabei de citar e o texto que nós estamos expondo, querem nos lembrar, meus irmãos, que o sofrimento e a perseguição por causa do Evangelho não é acidental e muito menos ocasional. Mas é inerente à vida fiel cristã. Isso significa que todo aquele que quer viver fielmente a palavra do Senhor, em alguma medida será perseguido. Assim, quer a perseguição venha dos judeus ou dos gentios, seu caráter permanece o mesmo, meus irmãos. Pois, em última instância, ela é aquela guerra descrita em Gênesis 3,15. O diabo contra Jesus, a mulher e seus descendentes. Dessa forma, todo aquele que pertence a Cristo, todo aquele que pertence o Senhor, inevitavelmente terá de lidar com o sofrimento, sendo alvo de hostilidade do maligno e desse mundo caído. E aqui, meus irmãos, eu preciso deixar bem claro para vocês. Não há neutralidade. Ou você será perseguido, sofrerá algum tipo de represália, ou você será o opressor, aquele que vai perseguir, escarnecer do povo de Deus. Mas Paulo segue apresentando esses inimigos do povo de Deus no verso 15. Ele diz, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que sejam salvos. E a partir do verso 15, Paulo vai listar agora as ações desses perseguidores. E muito mais do que ele listar essa ação, ele vai os descrever por meio de suas atitudes. Da mesma forma que o cristão é conhecido por receber a palavra e ter ela operando em seu coração, Paulo agora vai mostrar que esses homens também devem ser reconhecidos por suas atitudes. E essa lista é grande, e Paulo quer colocar, então, os tessalonicenses, mostrar para eles que ela seguia um padrão de oposição muito bem já descrito nas Escrituras. E a primeira acusação é de que eles mataram os judeus. E Paulo está restringindo qual judeu, não está dizendo de todos, mas aqueles que fizeram. Eles mataram Jesus, o Senhor. O texto em português está o Senhor Jesus, mas o texto é Jesus, o Senhor. É conhecido de todos que foram os romanos que crucificaram o Senhor Jesus.
Mas aqui Paulo coloca a maquinação judaica na conta deles. E foram eles que mataram Jesus, o Senhor. E Paulo está dizendo que eles fizeram isso de forma completa, realizada, sem titubear. Paulo segue dizendo que eles também mataram os profetas antes deles. E isso ecoa o ensino de Jesus em Mateus 23, 34, onde diz que os judeus têm um longo histórico de perseguição aos profetas. E não somente isso, Paulo também se coloca como aquele que é perseguido. Ele diz, da mesma forma que fizeram isso com Jesus e os profetas, fizeram também com a gente. A gente vê isso com a conjunção como. Eles expulsaram Paulo, no capítulo 17 de Atos, verso 5, de forma cabal. Rapidamente, ao pregar o evangelho, eles passaram a perseguir Paulo. Mas antes de continuar a minha listagem aqui, meus irmãos, eu queria fazer uma perguntinha a vocês. Meus irmãos, você ainda espera ser amado pelo mundo? Veja, eles odiaram e mataram o seu Senhor. Por que com a gente seria diferente? E aqui requer um alerta muito grande. O proclamador fiel do Evangelho, que busca ser aceito pelo mundo, sempre viverá frustrado. Sempre viverá frustrado. Porque, ao menos que o Senhor transforme o coração do pecador, a rejeição à mensagem é uma rejeição natural. Porque antes de odiarem você e a sua mensagem, eles odiaram o seu Salvador. Então, se você quer ser amado enquanto prega o Evangelho, lamento, você viverá frustrado. Viverá frustrado. Mas a lista continua. E as ações que antes eram descritas de forma realizada, concluída, agora é descrita de forma atual, contínua. Ele afirma que os que se opuseram ao Senhor no passado não agradam a Deus. Mas isso não era algo passado apenas, era algo no presente também. Era contínuo, eles não agradam o Senhor. E com isso, atraem sobre si o julgamento de Deus. A quinta acusação de Paulo segue afirmando que, por consequência lógica, por fazerem isso, eles se tornaram inimigos de todos os homens. É uma afirmação pesada, mas é uma acusação real. Esses homens que se opuseram à palavra se tornaram inimigos de todos os homens. Veja, era sabido que os judeus não gostavam dos gentios. Era sabido disso. Eles só gostavam deles, eles só viviam entre eles. Mas Paulo não está falando que essa acusação é por causa disso. Isso é descrito na frase seguinte. Ele afirma que os judeus eram inimigos de todos os homens, porque com frequência e insistência levantavam resistência e impediam que o mensageiro do evangelho anunciasse a palavra de Deus. Essa posição de Paulo em relação aos judeus evidencia, por contraste, a importância que ele dava à mensagem do evangelho e à proclamação dela. Assim a gente pode afirmar categoricamente, meus irmãos, todo aquele que se opõe à pregação do evangelho é um inimigo de Deus e inimigo de todos os homens. Para Paulo, essa proclamação não era secundária, mas manifestava o seu desejo e tinha um propósito definido e urgente. Qual era? Era que os homens fossem salvos. Assim, ao fazer essa lista e mostrar para os tessalonicenses, Paulo estava mostrando para eles que a perseguição não era nova e estranha, mas uma continuidade da mesma hostilidade enfrentada por Cristo, os profetas e os apóstolos. Ao sofrerem essa perseguição, eles estavam se identificando com o seu Salvador. Assim, meus irmãos, a gente pode afirmar que sofrer por Cristo é pertencer a Ele. É se identificar com Cristo diante de um mundo que rejeitou esse Senhor. Isso mostra a mudança de senhorio. Antes nós éramos servos do pecado desse mundo, agora nós somos servos do Senhor. E se no primeiro momento Paulo lembra que o sofrimento era algo previsto, agora ele diz que esse sofrimento nos coloca na trilha de ser identificado por Cristo. Bem-aventurados sois quando,
por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vocês, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Portanto, uma teologia do sofrimento deve afirmar: ser perseguido por causa da piedade em Cristo é sinal de que nós não pertencemos mais a nós mesmos, nem a esse mundo, mas a Jesus Cristo. E a nossa vida agora reflete esse relacionamento. E Paulo continua, mostrando que esse sofrimento deve ser visto também à luz do juízo final. Ele diz: a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados, falando sobre os judeus ainda. Paulo mostra que a perseguição sofrida pelos tessalonicenses estava prevista e fazia parte do plano de Deus. E para isso ele utiliza a ideia de encher uma vasilha, encher os pecados, já demonstrado em Gênesis 15, verso 16, quando os amorreus têm os seus pecados sendo contados para que o Senhor efetuasse o seu juízo sobre eles. Esse ensino de contabilização de pecado controlado também é dada por Jesus em Mateus 23, do verso 32 e 34, quando ele afirma que os líderes judeus estão enchendo a medida de seus antepassados ao perseguirem os profetas. Dessa forma, o termo encher do verso 16 não descreve um resultado aleatório, casual, mas um propósito divino. Um propósito divino. O juízo é certo quando a medida se completar. A construção, a fim de irem enchendo, expressa precisamente esse propósito pretendido, realizado e alcançado. E não apenas um efeito ocasional da perseguição. Deus está contando cada ato de perseguição contra o seu povo. E Ele está controlando cada um deles, para que no fim esses homens que estão perseguindo a igreja recebam a paga da sua perseguição. E ele diz que isso é feito de forma, ele usa o advérbio sempre, reforçando essa continuidade, mostrando que isso não era apenas daquela geração, mas isso aconteceu desde sempre. Desde sempre. E aí, nós temos uma parte final, que é a parte final do versículo, que é a ira veio sobre eles definitivamente. Há comentaristas que dizem que essa é a parte do Novo Testamento mais difícil de se interpretar. E aí eu estou pregando esse texto aqui. Mas a gente requer uma atenção especial sobre isso. Porque o que acontece? Paulo já havia falado sobre a ira, no capítulo 1, no verso 10. E ele chama essa ira de ira vindoura, ou seja, uma ira que virá no futuro. Mas aqui, ele não está falando de outra ira, ele está falando dessa mesma ira vindoura. Sabemos disso porque ele diz, a ira sobreveio. Ele usa um artigo definido para especificar qual ira ele se refere. Mas agora, ele não está falando dessa ira como vindoura, ele está falando sobre essa ira como algo já acontecido, já realizado. E como ela pode ser vindoura e realizada já ao mesmo tempo? E ele ainda reforça isso dizendo que essa ira veio sobre eles, os judeus, definitivamente. Ora, parece um paradoxo aqui acontecendo. Surge então essa questão, como que ela pode ser futura e como ela pode já ter ocorrido? A resposta está na tensão escatológica já e ainda não, que a gente bem conhece. Jesus, por exemplo, no capítulo 12, no verso 28 de Mateus, ele diz que o reino de Deus já havia chegado, mas nós sabemos que ele também virá ainda. Dessa forma, a ira de Deus é uma ira inaugurada, é uma ira que já está presente, no entanto, ela será consumada em um período posterior. E essa ira já se manifestou naqueles que rejeitaram o Messias e continua sobre todos aqueles que rejeitam o Evangelho. Em João 3,18 diz, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Trata-se, portanto, de um juízo presente, mas ainda em processo de consumação. E veja, historicamente essa ira se mostrou no endurecimento dos judeus, se mostrou na destruição do templo no ano 70, se mostrou na rejeição dos judeus como povo de Deus e também se mostrará naquele último dia quando Cristo voltar e julgar
aqueles que perseguem a igreja. Mas antes de qualquer coisa, meus irmãos, eu preciso dizer sobre o que esse texto não ensina. Ele não ensina como suportar a perseguição, embora ele vá nos consolar sobre isso. A outra coisa que eu preciso dizer é que eu não estou falando de uma perseguição por você ser chato e inconveniente. Tá? Isso é importante que se diga. Eu estou falando de uma perseguição oriunda da sua vida piedosa diante de Deus. Mas aqui mora uma tentação. É justamente pensar que a perseguição é abandono de Deus. É rejeição de Deus. Porque, como eu disse, é justamente isso que possivelmente permeava o coração dessa igreja. No entanto, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas ponderações. É certo que o cristianismo não é criminalizado hoje em dia, mas muitas das coisas que nós fazemos já são repudiadas, verdade? De modo que vem uma pergunta: se o cristianismo fosse criminalizado, haveria prova suficiente contra você para que você fosse condenado hoje? Haveria elementos concretos para a sua condenação? Pense em cada situação que a providência te colocou e te chamou a aplicar as verdades ouvidas aqui dia após dia. Você tem se apegado mais ao seu próprio bem-estar ou tem amado mais o Senhor do que tudo? E é nesse momento que a gente deve examinar a nossa vida diante de Deus e como nós temos vivido aquilo que nós temos pregado e falado. Agora reflita, jovem. Por que você acha que o mundo te aplaude? Talvez porque, como ele, você acha que o sexo antes do casamento não afronta a santidade de Deus? Adolescente, por que o mundo te ama? Porque você acha que ficar com as pessoas, defraudar as pessoas, é algo que é legal, não afronta a Deus. Irmãos, em Atos 17, eles foram perseguidos por afirmar que Jesus é o Senhor. O Império Romano não impedia deles terem outros deuses. Veja, era comum que ao agregar uma nova nação, era permitido que aquelas nações tivessem os seus deuses. O problema é a afirmação que eles fizeram: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor absoluto de todas as áreas da nossa vida. E foi exatamente essa confissão de que Jesus é o verdadeiro rei que provocou a perseguição. E veja, meus irmãos, no período de perseguição, uma das maiores armas do inimigo é levar a igreja a se amar mais do que a Cristo. É amar o seu bem-estar mais do que a Cristo. É amar o seu bem-estar mais do que essa afirmação que nós fazemos: Jesus Cristo é o Senhor. E essa tentação não é nova, pois o próprio Jesus havia advertido o seu povo: quem ama a sua vida vai perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. O próprio João em Apocalipse descreve os fiéis dizendo: eles o venceram a perseguição e esse mundo, e não amaram a própria vida até a morte. Assim nós aprendemos que a verdadeira marca da igreja fiel não está em fugir da perseguição, mas em aprendermos a vê-la de outra forma. Por isso a gente deve entender que a perseguição não é uma punição ou um abandono de Deus. Muito menos nós devemos olhar para ela com receio. Pelo contrário, a gente deve reconhecê-la como parte do plano de Deus, por pelo menos 3 motivos. Veja, a perseguição deve ser vista como uma confirmação. Em primeiro lugar, não é abandono de Deus, mas a confirmação de que nós somos achados entre aqueles que vivem o Evangelho de forma genuína. Foi assim com os profetas, foi assim com Jesus, foi assim com João Batista, foi assim com Estevão, foi assim com Tiago, o primeiro apóstolo a ser morto, foi assim com todos os homens de Deus antes de nós. Quando nós sofremos, nós não estamos sozinhos, porque isso é normal entre aqueles que vivem o Evangelho. E sofrer por Cristo, meu irmão, não te faz um cristão especial, apenas te faz cristão. Sofrer por Cristo apenas te faz um cristão. Em segundo lugar, a gente deve ver a perseguição como nos identificando com o nosso Salvador. Pedro disse: à medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, alegrai-vos, para que também na revelação da sua glória
vos alegreis exultando. Sofrer por Cristo é participar da sua cruz, é ser contado entre os fiéis. É por isso que os apóstolos, em Atos 5,41, entenderam que eles foram considerados dignos de sofrer por amor ao nome. Eles saíram felizes. Mas a gente só vai ver isso, só vai entender dessa forma, se Cristo for mais valioso do que o nosso bem-estar. Por fim, a perseguição deve ser vista como parte do governo soberano de Deus. Ela não escapa das mãos do Senhor. A oposição não é o fim da história. A perseguição de hoje amadurece a igreja, mas também será um testemunho contra aqueles que são inimigos do Senhor. O mesmo sofrimento que agora nos fere será usado contra eles, por Deus, para revelar a sua glória e manifestar a sua justiça. Assim, meus irmãos, eu concluo lembrando que uma nota falsa, por mais bem feita e bonita, ela jamais terá uma característica, uma marca verdadeira. Do mesmo modo, as marcas de uma igreja fiel não estão na sua aparência, mas no seu amor pelo Evangelho e pela consequência desse amor. Assim, eu queria incentivá-los a uma prática simples e profunda, referente à oração. Porque normalmente quando a gente ora, a gente pede por livramento, por prosperidade, por facilidades. E veja, em alguma medida, não há pecado orar por isso. Não há pecado a orar por isso. Mas, quando você for orar, não peça por facilidades. Peça por fidelidade. Sabe por quê? Um ímpio pode louvar a Deus por bênçãos. O ímpio agradece a Deus quando ele é abençoado. Mas somente um crente verdadeiro louva o Senhor em meio às lutas e perseguições. Somente um crente verdadeiro louva o Senhor nesse tempo. É nesse momento que o mundo vê o valor do Deus a quem nós servimos. É quando nós perseveramos em meio às dores que fica evidente que Ele vale mais do que o nosso bem-estar. E nesse testemunho é que se revelam as marcas de uma igreja fiel. Mas também eu queria te lembrar de uma coisa. Nessa caminhada a gente não está só. O nosso Senhor foi perseguido, humilhado, desprezado, rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer, como diz Isaías. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, foi exaltado acima de todo nome, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E esse mesmo Senhor, Jesus, o nosso Deus, disse: no mundo vocês vão passar por aflições. Mas ele diz: eu venci esse mundo. Romanos 8, 17 nos consola dizendo: e se com ele sofremos, também seremos glorificados. Por isso, meus irmãos, nós podemos descansar diante das perseguições. E claro, respeitando as devidas proporções reveladas nas Escrituras, como diz certo pensador, este mundo será o único céu que os ímpios desfrutarão. O único céu que esses ímpios desfrutarão. E essa terra será o único inferno que nós passaremos. Porque quando Cristo voltar, meus irmãos, Ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Irmãos, feche os olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser encontrados fiéis diante de cada circunstância da nossa vida. Não apenas, Senhor, no momento de alegria, mas nós queremos aprender, por meio dessa palavra, a ser contado entre aqueles que são fiéis até a morte. Para isso, Senhor, o Senhor precisa nos ajudar a olhar a perseguição, não com resignação, Pai, não com medo, mas a saber que quando nós somos perseguidos por causa do nome, nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que felizes,
porque nós glorificamos o Teu nome em meio a elas. Ó Senhor, nós queremos viver a Sua palavra de forma concreta, verdadeira, e assim ser contado entre aqueles que são encontrados fiéis. Ó Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.